Olá, o estudo de hoje, o estudo 87, temos várias proibições, várias mitzvot, todas elas são proibições. Na primeira proibição 105, ele ainda está terminando o assunto que falamos ontem, o assunto da sotá, que a sotá era aquela mulher que era suspeita do adultério e que daí ela tinha que trazer um sacrifício. Uma das coisas que ela tinha que fazer era trazer um sacrifício, o marido trazia o sacrifício ao templo. E o sacrifício era de farinha, e como mencionamos ontem, nos sacrifícios de farinha, geralmente, eles eram acompanhados de azeite e também de uma erva que é chamado, que ele traduz como líbano, goma resina, mas no sacrifício da sotá, apesar de ele ser um sacrifício de farinha, ele saía da regra, ele saía da norma dos sacrifícios de farinha em geral, e ele não continha nenhum azeite, como mencionamos ontem, ele também não continha essa erva, e é pelo mesmo motivo porque essas coisas eles embelezavam o sacrifício, e o sacrifício da sotá não deve ser um sacrifício belo, porque ele está relacionado com o pecado, então era só a farinha pura, sem o acompanhamento do azeite e sem o acompanhamento desse olíbano. Depois temos várias proibições, agora ele começa, na verdade, para aqueles que estão acompanhando o estudo das leis de cada mitzvah, aqui na verdade começa um novo livro, apesar de parecer ser o tema que está se iniciando agora, parecer uma continuação do tema anterior, mas na verdade ele começa um novo conceito. Agora ele vai falar sobre o livro do Chá, Santidade. Nesse livro, basicamente, ele vai falar de todas as coisas que Deus proibiu o povo judeu, de uma certa forma, para santificar eles. E a santidade aqui é que você não vai estar autorizado para manter qualquer relação, você não vai estar autorizado para comer qualquer comida, você vai ser santificado, você vai ser distinguido do resto das nações em relação aos seus casamentos, ou as relações que você pode ter e que você não pode ter, e a comida que você vai comer. Então aqui a gente começa, ele vai falar sobre, basicamente nesse livro vão ser mais proibições do que mandamentos. E nesse livro nós vamos ver relações proibidas, vamos ver alimentação proibida, a gente vai ler as leis da Shritá, como permitiu a comida para ser kasher, e outras mitzvot que estão relacionadas com esse assunto, que são mitzvot que distinguem o povo judeu do resto das nações em vários assuntos do dia a dia. Então ele começa agora com as relações proibidas. Proibição 330, não cometer incesto com sua mãe. Isso, na verdade, também é uma proibição para o resto das nações, que eles também estão proibidos de ter, faz parte das 7 mitzvot de Bnei Noach, que eles não podem cometer relações proibidas, entre elas que se inclui também a relação com a mãe. Depois, proibição 331, não cometer incesto com a esposa de seu pai, mesmo que não seja sua mãe. A pessoa não pode ter relação com a esposa do pai. Mesmo se o pai já não está mais casado com ela, ele faleceu ou se divorciou, ele não pode casar com essa mulher. Ele não pode ter relação com essa mulher. E sai disso daqui que, então, se alguém tem uma relação com a mãe, ele está cometendo duas proibições: a proibição de uma relação com a mãe e a segunda proibição, que é a relação com a esposa do pai. Depois temos proibição 332, que não cometer incesto com sua irmã, tanto faz ser irmã pelo lado da mãe, tanto faz ser irmã pelo lado do pai, ou muito mais se é pelos dois lados, é proibido ter uma relação com a irmã. Depois temos a proibição 333, que é de novo, não cometer incesto com a filha da esposa de seu pai, se ela for sua irmã. Se meu pai, ele é casado e ele tem uma mulher e essa menina, eu tenho uma relação com essa filha. Então é uma proibição ter uma relação com a irmã. De novo, é uma irmã. A irmã que pode ser só pelo lado do pai, ou pode ser pelo lado de mãe e pai. Só que a intenção aqui é o seguinte, que na proibição 332, que é proibido ter relação com a irmã, inclui, inclusive, se for uma irmã ilegítima. Por exemplo, se o pai ele tem uma relação fora do casamento com uma outra mulher, então e nasce uma menina, aquela menina ela é considerada minha irmã, que eu não posso ter relação com ela. Depois tem a proibição 333, que adiciona uma proibição a mais, se for uma filha legítima do pai, então daí se ficar maior ainda a proibição. Em outras palavras, se alguém tem uma relação com a irmã, que ela é filha legítima do pai, e então daí ele está proibido, está cometendo duas proibições, que é a irmã, e outra que é a irmã que é filha legítima do pai, isso que ele está acrescentando aqui. Ele depois cita o Talmud justamente para provar que é uma proibição
a mais quando a filha é filha de um casamento, é filha legítima do pai, e depois na proibição 332 é quando a irmã ele é uma irmã, até mesmo se ela for ilegítima, ele está transgredindo uma proibição. Então aqui, se a irmã for ilegítima, ele só comete a proibição 332. Se ela for legítima, se for uma filha legítima do pai, então a proibição 333. Depois temos a proibição 334, que é não cometer incesto com a filha do seu filho, a neta, pelo lado do filho. Calma, a gente ainda vai chegar nas outras, ele vai citando uma por uma. A filha do filho é uma proibição 334. A gente vai ver pro lado da filha ainda nos próximos dias.